turma, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Charles Carvalhos e vamos lá para mais uma aula de Educação Física. Olha só, pessoal, como vocês estão vendo aqui na tela, nós daremos seguimento ao conteúdo de dança de salão. Especificamente, estamos falando sobre o forró, não é isso, gente? Então, gente, como vocês podem perceber, essa é a nossa aula de número 2 sobre o conteúdo de forró, dança de salão forró. E podemos dizer o seguinte, que segundo o dicionário, o forró é o que? É um baile popular cuja dança ela é feita aos pares, sendo a música de origem totalmente nordestina, chamada também de arrasta-pé. Música tocada nesses bailes como alguns exemplos, baião, shot, gosto de ouvir forró. Ou seja, dentro do próprio forró há diversas diferenciações, como por exemplo o forró tipo shot, o forró tipo baião, o forró tipo arrasta-pé. Esses são o forró chachado também, que não está aqui, mas é mais um tipo de forró. Existe algumas variações dentro do próprio forró, tá bom? Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre alguns ídolos, né, alguns nomes marcantes do forró e também alguns tipos de forró, não é isso? Vocês podem acompanhar com o material de vocês na apostila e também do material enviado via PDF no sistema, tá? No portal de vocês. Dando prosseguimento um pouquinho da história do forró, nós podemos... deixa eu só passar aqui o slide, ó, olha só. Continuando aí um pouquinho ainda, reprisando um pouquinho da aula número 1, o forró ele é uma dança popular de origem nordestina. Esta dança é acompanhada de música que possui o mesmo nome da dança, que a música que até então é chamada de forró, possui uma temática totalmente ligada aos aspectos culturais, não é isso? É muito ligada à cultura e ao cotidiano da região nordestina, região nordeste do Brasil, que é a região na qual nós vivemos, está situada a cidade de Caxias, o estado do Maranhão. E de acordo com pesquisadores, o forró ele surgiu lá no século XIX, tá? Aqui nós trouxemos também mais algumas informações sobre o forró, mas seguindo aqui o nosso material, nós podemos dizer o seguinte, contando um pouquinho do contexto, né, histórico do forró, que, por exemplo, lá nos anos de 1950, não é isso, que se começou a usar de fato o nome forró, porque antes, né, os bailes eram chamados naquelas duas versões que nós já estudamos na aula número 1, de forró, ou também de forró bodó, forró bodança, mas aí a partir dos anos de 1950, né, mais especificamente aí nesse ano, passou-se a usar de fato o nome forró, pois um ano antes o cantor e compositor Luiz Gonzaga gravou a música Forró de Mané Vito, tá? Luiz Gonzaga, digamos, o ícone mais marcante ao longo do tempo a respeito do forró, o nome maioral, tanto é que ele é considerado o rei do forró. Então, lá nos anos de 1950, o cantor e compositor Luiz Gonzaga ele gravou uma música chamada Forró de Mané Vito. Então, produzida em conjunto com o seu parceiro que era chamado Zé Dantas. Já um pouquinho mais para frente, lá nos anos de 1958, outra canção do músico chamou-se bastante atenção, que foi Forró no Escuro. Também fez muito sucesso naqueles anos, né, naquela época lá. Apesar da popularidade alcançada com sucessos desse ícone da música, o que realmente difundiu o estilo musical do forró pelo Brasil foi a migração nordestina para outros estados do país, tá? Sobretudo nas décadas de 60 e de 70. Ou seja, apesar do destaque desse grande cantor, esse grande ídolo do forró, um fator primordial para a divulgação
do forró a nível nacional, chegando aos estados do sul, do sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, foi a migração. O que é a migração? É a mudança de um povo de um lugar para outro. Por exemplo, muita gente começou a sair das cidades do Nordeste, um exemplo, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Bahia, Ceará, e começou a migrar para São Paulo, Rio, para a região Sudeste. E com isso, as pessoas também levam sua cultura, seu gosto, né, seu dia a dia. E o forró faz parte da nossa cultura. Então, um dos fatores primordiais para a divulgação também do forró foi a migração nordestina que aconteceu lá nas décadas de 60 e 70, tá bom? Nós podemos dizer também que atualmente o forró ele é apreciado em todo o Brasil, tá? E celebrado, temos um dia do forró, tá, gente? Muita atenção. E celebrado no dia 13 de dezembro, data de nascimento do sanfoneiro, cantor, compositor e ídolo Luiz Gonzaga, tá? Nós temos essa data de o dia do forró, tá? Forró como gênero musical. Como eu falei para vocês, o forró, dentro do próprio forró, há algumas nomenclaturas, né? Algumas, digamos, subdivisões ali. Por exemplo, esse estilo musical é popularmente associado a outros gêneros, né? Como o shot, o chachado, o baião. Neles, a base instrumental utilizada é a sanfona, o triângulo e a zabumba. Lembram do trio forrozeiro que começou há muitos e muitos anos atrás? Começou-se primeiro só com a sanfona, depois formou-se um trio de forró, mas lá no início ali das décadas de 90 começaram a surgir as bandas de forró, né? Que começou-se a época do forró eletrônico, digamos assim. Mas, por exemplo, a base mesmo do forró, né? Desde antigamente, sanfona, triângulo e zabumba, né? Que se mantém até hoje. É chamado também de forró tradicional, tá? Essa base é chamada de forró tradicional. Ou também forró de pé de serra, né? Esse termo forró de pé de serra nós já estudamos na aula anterior também. Começou-se a fazer os bailes ali em cidades, em povoados que ficavam ali aos pés da serra, literalmente. E aí o povo começou a chamar forró de pé de serra, tá? E até hoje temos essa nomenclatura também, tá? Forró de pé de serra. E seus maiores representantes, né, que foram também Luiz Gonzaga, temos Jackson do Pandeiro, temos também Dominguinhos e temos Sivuca, tá? Esses são alguns grandes nomes do forró. Olha só, esse aqui é o cantor Luiz Gonzaga, mais uma vez aqui o cantor Luiz Gonzaga, mas temos aqui também um slide onde tem Luiz Gonzaga e... Não, perdão, são duas fotos mesmo do próprio Luiz Gonzaga, tá? Uma ele está mais caracterizado e na outra ele está ali sem o chapéu, tá? Esse foi o grande ídolo, inclusive essa foto tem no material de vocês, na apostila de vocês, tá? Por exemplo, essa foto à esquerda é de Luiz Gonzaga no início da sua carreira, tá? Essa que está em preto e branco. É uma foto de Luiz Gonzaga no início da sua carreira, lá em meados de 1940. E à direita, são anos mais tarde, já consagrado, aí ele já era bem famoso e já era tido como o rei do baião, né? Então, são duas fotos aí de início e depois já quando ele era um cantor muito consagrado, né? Seguindo com a história do forró, contando um pouquinho para vocês, nós podemos dizer que a partir dos anos 80 o forró ele sofreu algumas modificações, não é isso? Nessa época foram introduzidos também, né? Começou-se a introduzir bateria, a guitarra, o baixo elétrico. Já na década de 90, como citamos anteriormente, outros elementos foram incorporados por algumas bandas, como o teclado e o sax sanfona. E a zabumba ela foi retirada, tá? Nessa época. Esse subgênero ele passou a ser chamado de forró eletrônico ou forró estilizado e sofreu críticas por estar transformando o forró tradicional em um produto superficial da indústria cultural, tá? Sofreu algumas críticas, mas é um estilo musical que se mantém também até hoje muito fortemente no mercado. Nos anos 2000, tá? Já nos anos 2000 aí, esse tipo de música ganhou nova repaginada e surgiu
na forma de forró universitário, que acrescentava ao estilo original algumas mudanças instrumentais. O forró, pessoal, resumindo, o forró é dançado em pares, tá? E em posição de abraço fechado, com os parceiros de frente um para o outro, usando contato corporal ou parcial, tá? Pode ser aquele forró mais coladinho, né? Contato corporal, ou parcialmente um pouco afastados, tá? Dependendo do estilo de música tocada, né? Nós temos aí, como eu falei para vocês, o baião, o shot, o chachado, o forró universitário ou forró eletrônico, que é um termo mais recente. A maneira de dançar também é alterada, tá? Os passos eles podem mudar, pode ser mais rápido, pode ser aquele 1-2, né? Que é aquele forró mais arrasta-pé. Então temos algumas variações aí de acordo com o tipo e com o estilo de forró, tá bom? Acompanhe aqui algumas fotos de Luiz Gonzaga, tá? E pessoal, essa foi a nossa aula de número 2, tá? Sobre o conteúdo de dança de salão e forró. Lembrem-se, dança de salão é qualquer dança dançada a dois, dançada em pares, né? O termo dança de salão surgiu devido ao início da sua prática lá na Europa, no continente europeu, ser dançada em grandes salas, né? Salões mesmo. Então, o termo pegou dança de salão e estamos falando sobre o forró, que é um tipo de dança de salão, tá bom? Então chegamos ao fim dessa aula número 2. Deixo aqui meu forte abraço a todos vocês. Leiam o conteúdo, assistam a videoaula e façam as tarefas, tá? Forte abraço e até a próxima aula.